Olá, nesse exemplo nós vamos ver uma nova interface de abertura de chamados, que é aquela que o seu atendente de nível 1 estaria usando quando estiver recebendo chamados pelo telefone, pelo chat convencional, pelo WhatsApp, por e-mail, e ele vai ter a necessidade então de cadastrar essa demanda para que ela dê prosseguimento. O início do processo de atendimento já atribui um protocolo para esse atendimento, e começa uma contagem de tempo que estabelece basicamente um tempo médio esperado que esse atendente gaste na abertura desse chamado. Ao atingirmos o limite de tempo médio, essa barra se transforma numa barra vermelha para chamar a atenção de que o atendente tem sim que acelerar o seu processo de atendimento, mas não é um impeditivo para que ele prossiga, né, no tempo de registro desse chamado. Esse tempo vai ser controlado dentro do sistema e você poderá depois até ter uma média do tempo que os seus atendentes têm demandado no registro da intervenção. Então, para que se identifique quem é o usuário, eventualmente eu teria dito que eu sou o Colgo, né, ou estou conversando com você e me identifiquei sendo o Colgo, e ele já, pelo meu sobrenome, me localizou, sabe que eu sou um funcionário da Tritools, e eu digo que eu tenho uma necessidade de alterar algum recurso lá na minha intranet, e dizendo que o problema é no meu serviço intranet, o que minha demanda é para o meu serviço intranet, ele já localizou realmente isso no meu catálogo de serviços. E para que eu possa até ter a facilidade de abrir esse registro, eu identifico, olha, essa pessoa quer fazer uma alteração lá nas configurações da sua intranet, ou colocar mais uma página, e puxa, é uma mudança urgente. Então, qualificando isso como uma mudança urgente, perceba que aquele mesmo recurso de inteligência artificial, que era o nosso chatbot, que podia ajudar o seu usuário a abrir o seu chamado sozinho, agora ele se transforma num recurso de inteligência artificial para funcionar como um tutor que vai auxiliar também o seu atendente de nível 1, talvez seja um atendente júnior, um atendente que acabou de ser contratado e talvez não tenha todo o conhecimento para rapidamente abrir um chamado com as informações essenciais. Então, esse tutor, ele assegura que todos os chamados vão ser rapidamente abertos, vão coletar todas as informações necessárias para aquele processo de mudança, que nada será esquecido e que também nenhuma informação desnecessária será coletada, o que só aumentaria o seu tempo de registro, né? E que não contribuiria em nada, muitas vezes, para que a equipe de nível 2 possa depois realmente processar. Então, o nosso tutor já está perguntando ao atendente, o que você deseja? Olha, essa pessoa gostaria de aumentar o tamanho da sua caixa de mensagem, ou criar uma conta, então eu posso prosseguir com um aumento de caixa postal. Qual é o motivo dessa mudança? Olha, meu tipo de trabalho, né, requer mais trocas de e-mail do que o normal, né? Minha caixa já está quase cheia. Então, alguma coisa que justifique, né, o encaminhamento, a sequência e a análise depois da equipe que vai fazer uma análise, por exemplo, dessa mudança na intranet. Já existe uma aprovação feita pela chefia imediata, então eu estaria perguntando isso, né, como atendente, estou sendo orientado a perguntar isso para a pessoa que está lá do outro lado, dizendo, olha, seu chefe já aprovou, não aprovou, como é que está? Se meu chefe ainda não aprovou, por exemplo, e eu nem sabia que eu precisava dessa aprovação, o atendente vai me alertar dizendo, olha, Paulo, então providencie, né, e volte a anexar aqui, volte a me enviar no prazo de 3 dias esse documento, porque nós vamos precisar que você nos encaminhe a aprovação da sua chefia. Para quando você gostaria de ter a liberação dessa sua caixa postal com um espaço maior? Eu preciso já disso a partir do dia 1º/8, por exemplo. Então, já ficou aqui produzido, né, o texto da descrição do nosso chamado, sem que esse atendente perceba, tivesse que ter digitado informações adicionais ou lembrado de perguntar algumas informações, e eventualmente, às vezes, ele acaba esquecendo de perguntar sobre isso, né? E isso acaba comprometendo depois o resultado da própria execução. Sua equipe de nível 2 terá que ligar de volta para o seu demandante para buscar alguma informação adicional.
Hoje você está conseguindo trabalhar ou não está conseguindo trabalhar em função disso, e em função do estabelecimento desse impacto, uma prioridade também será definida para o seu chamado. Então, se eu disser que eu estou conseguindo trabalhar, né, mas com alguma dificuldade, o sistema vai atribuir, olha, sua prioridade é média. Essa também foi uma regra de negócio que já foi automatizada pelo nosso bot para que você tenha não o atendente mais escolhendo a prioridade que ele acha melhor, mas sim as regras de negócio de SLA sendo estabelecidas. Esse tipo de mudança deveria ser publicada num quadro de avisos, né? É importante que essa demanda dessa mudança dessa intranet desse cliente seja publicada para que, por exemplo, quando outras pessoas lá da Tritools se logarem, elas já saibam que o Paulo já pediu a alteração da intranet, ou que ele já pediu a alteração da caixa de mensagens, o que ele tenha alguma coisa associada. Então, eu posso publicar em vários quadros de aviso, né, ou publicar só para o cliente, por exemplo, esse quadro de aviso, ou não publicar para ninguém, né? Qual é a urgência disso? Que urgência se tem para fazer isso? Considerando a demanda desse usuário para 1 do 8, eu diria que a urgência é uma urgência média, né? Qual é o sentimento que esse usuário está demonstrando nesse momento? Você quer coletar esse tipo de informação? Veja, são informações que não são essenciais numa tela de registro de chamado de um atendente, mas são informações que você pode estar personalizando nessa tela de abertura. Existem, além disso, ainda outros campos que nós já vamos mostrar, né? O cliente gostaria que você desse um retorno para ele, ou ele tem essa disposição, ou você não quer marcar essa informação, porque ela não é obrigatória. Como que vai ser iniciado o processo? Existe necessidade de uma triagem? Não existe, né? Esse chamado nós recebemos da onde? Nós recebemos do e-mail, né? Isso eu estou transformando um e-mail num chamado, então eu gostaria de fazer esse tipo de mapeamento. E como que esse cliente vai ser avisado quando o seu chamado estiver pronto? Ele tem uma preferência, ele demonstrou, ele disse que gostaria de receber um e-mail de volta, né? Além disso, existem algumas outras informações que precisam ser preenchidas, e esses campos você mesmo personalizou. Você tem hoje facilidades na ferramenta de criar campos complementares para o seu chamado, para que diga, olha, isso está afetando um grupo pequeno de usuários, né? Para essa mudança, ainda não tem um plano de contingência pronto, ele ficou de nos enviar, então ele está em elaboração. O risco de fazer esse tipo de alteração é pequeno, médio ou grande. Tem alguma observação, né? Dar prioridade, né, dentro do departamento Tritools, né? Então, esse deveria ser um chamado dentro da Tritools que receberia alguma prioridade, e por aí vai. Então, a gente pode prosseguir, né, em todo esse processo. O sistema está mostrando que conseguiu coletar todos os dados necessários, que produziu um protocolo para esse atendimento, e aí a gente pode finalizar esse tipo de interface, demonstrando os processos de automação aqui também ajudando o atendente de nível 1.